prazeres que nos deixam vazios e a graça que nos satisfaz. Esse vai ser o tema central deste domingo e do domingo que vem. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre o tema dinheiro. Quem é que não precisa de dinheiro, não é verdade? Todo mundo precisa de dinheiro. E eu quero falar sobre isso mesmo. O que a Bíblia tem para falar para mim e para você sobre dinheiro? Na verdade, essa semana eu estava pesquisando sobre o tema e descobri um filme chamado seguinte, Fique Rico ou Morra Tentando. Esse filme foi filmado, gravado, baseado na história de um cantor norte-americano de rap. Os jovens que estão aqui devem conhecê-lo, 50 Cent, que seria a melhor tradução, 50 centavos, lógico, para o português. Mas o próprio apelido dele, na verdade, já é ligado a dinheiro. E a história dele é uma história meio maluca lá, levou alguns tiros, sobreviveu e hoje é um milionário. Infelizmente ele canta músicas que denigrem a imagem da mulher e da família, por isso se você costuma escutar esse tipo de música, eu aconselho a você a parar de trocar sua playlist de músicas que você escuta. Mas infelizmente tem muitos jovens e adolescentes escravos por isso, escutando esses tipos de música. Às vezes não conhecem, nem conseguem interpretar a letra, porque é um rap, é bem complicado, mas estão ali bebendo daqueles videoclipes e dessa pessoa que disse, fique rico ou morra tentando. Hoje ele é um milionário. Também quando a gente olha para as revistas de economia, você vê lá a lista dos 100 homens ou mulheres mais ricos do mundo, não é verdade? Você não viu isso já? A lista dos 10 ou das 10 mulheres mais ricas do Brasil, né? Até alguns anos atrás o Bill Gates estava na frente, depois ele perdeu a pole position para outra pessoa lá, e agora ele retomou o primeiro lugar, e aquela disputa, né, de quem é o primeiro, quem é o segundo. Inclusive, o Ike Batista, um brasileiro que tem algumas companhias, tanto no exterior, também estava lá em, acho que 15º, 13º, não me lembro certinho, alguns anos atrás, e ele deu uma entrevista e falou assim, ó, em 5, 6 anos eu vou estar no top 5 dessa lista aqui. E não sabia ele, né, que alguns anos depois as bolsas iam cair, e ele ia cair para, coitado, 30º lugar de ação. Estamos com dó do Ike Batista. Mas ele caiu na lista. Ele não está no top 5, quem sabe um dia. Na Copa do Mundo também, você se deparou com a questão o seguinte, quanto que cada jogador ganha para levantar aquela taça? Rola muito dinheiro, né? Quanto que a Dilma comprou a Copa? Né? Estão falando os engraçadinhos que a Dilma não comprou, ela vendeu a Copa. Ela foi mais esperta, brincadeira, com todo o respeito com a nossa presidente da República. Mas é verdade, quanto que um jogador ganha para passar de fase, para ser campeão, e aquela questão de dinheiro, e todo mundo queria saber, inclusive tem uma seleção, que eu não vou citar o nome do país, que fez, né, greve de jogo. Assim, nós não vamos jogar se a gente não receber nossa premiação. E vem um jatinho, né, de outro país, noturnamente, sorrateiramente, pousou nas terras brasileiras para entregar o dinheiro para esses jogadores, que no outro dia perdeu e a seleção foi embora. O dinheiro que foi investido, né, não voltou para eles, mas eles fizeram a opção de fazer esse pagamento. Mas esse tema dinheiro não é um tema só que está em voga nos dias de hoje. Nos tempos de Jesus também. Jesus falou mais sobre dinheiro do que falou sobre céu e inferno. Já imaginou nisso? Jesus falou mais sobre dinheiro do que mesmo quando ele mencionava céu e inferno. Nas 39 parábolas mencionadas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 11 delas falam diretamente ou indiretamente sobre dinheiro. Você pode ler as 39 hoje à noite e fazer esse teste. 11 delas falam diretamente ou indiretamente sobre dinheiro. Por que será que Jesus deu tanta atenção a esse tema? É porque ele sabe como é que é o nosso coração. Nosso coração é facilmente seduzido pelo dinheiro. Tenho certeza, não vou pedir para você levantar a mão, que você já pensou assim, puxa, eu merecia ganhar mais. Meu salário é tão pequeno, eu merecia ganhar mais. Ou você pode pensar, eu vou ganhar mais com toda a ganância e disposição que você tem, eu vou trabalhar para ganhar mais dinheiro. Não há nenhum problema com o dinheiro, nós estamos falando sobre outra coisa aqui que nós vamos chegar e você vai entender esse raciocínio. Mas as escrituras, quando Jesus colocou, e toda a escritura, ela menciona dinheiro com duas facetas, duas faces. A primeira é bênção e a segunda é como perigo, alerta vermelho. Eu não usei maldição porque não é isso que a Bíblia fala, que o dinheiro é maldição. A Bíblia diz que o dinheiro pode ser bênção na sua vida ou pode ser um grande perigo na sua vida.
Só para te mostrar isso, eu peguei 2 versículos do livro de Provérbios. E ele mesmo fala sobre essas 2 questões. Provérbios 10, 15, você não precisa abrir, fala assim: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Exaltando aqui os bens que o rico tem. E do outro lado, Provérbios 28, versículo 20, fala: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Ou seja, o mesmo texto bíblico mostrando os 2 lados de ter ou não dinheiro. Se eu pudesse fazer uma ilustração para você, eu escolheria a própria moeda. A moeda que tem 2 lados, cara e coroa. A moeda mostra um lado e o outro, assim como o dinheiro pode representar bênção ou perigo para mim e para a sua vida. O dinheiro não é uma questão que o cristão lhe dá numa decisão só. Não é. A questão de lidar com o dinheiro é uma questão diária. Todos os dias lidamos com isso. Todos os dias lidamos com amar o dinheiro ou amar a Deus. Buscar mais as coisas, as criaturas, ou buscar mais a Deus. Eu achei na internet uma figura muito interessante de uma mulher, toda bem vestida, né, com adereços nos braços, brincos. Não sei se você consegue enxergar daí, mas o cabelo feito, maquiada, né, bolsa, acho que é de grife essa bolsa aqui. E ela está sentada, né, no meio-fio, pedindo esmolas, pedindo socorro, preciso de ajuda. E o texto fala: algumas pessoas são tão pobres que não têm nada além de dinheiro. Quando eu falo isso, eu não estou fazendo uma mensagem para os ricos e excluindo as pessoas menos abastadas financeiramente. Não estou fazendo isso. Porque a questão de dinheiro no nosso coração não fala de quantidade. A Bíblia não menciona apenas a quantidade de dinheiro, mas existem muitas pessoas que não têm nada financeiramente falando, mas que estão escravas do dinheiro, do ter, da ganância. E eu vou falar essa noite sobre um ciclo vicioso do dinheiro que cria no nosso coração, na minha e na sua vida. O primeiro ingrediente desse ciclo seria a ingratidão. A ingratidão fala sobre 2 aspectos: o coração grato e o coração ingrato. Não está passando, né, o slide? Infelizmente, todo domingo à noite dá um probleminha aqui na televisão. Não sei se alguém está acessando pelo celular o aparelho aqui. Se você tiver, por favor, querido, nos deixe, né? Porque domingo de manhã funciona tudo tão beleza, mas domingo à noite, não sei se alguém está acessando a internet e trocando a configuração aqui. Eu conto com a sua colaboração, se por acaso existe alguém fazendo isso aqui nessa noite. Aí, muito bom. Ingratidão. Primeiro ponto. Fala sobre o coração grato e coração ingrato. O coração ingrato fala o seguinte: eu mereço mais. Eu mereço mais. Por isso ele não consegue ser grato, até mesmo pelas pequenas coisas da vida. Ele não é grato, porque ele sempre acha que merece mais. E quem acha que merece mais, nunca vai ser grato pelas pequenas coisas. Nunca. O coração grato já é o contrário. O coração grato pensa: eu não mereço nada. Tudo que eu tenho é dádiva do Senhor. Ou seja, o coração grato agradece pelas pequenas coisas da vida. Mas deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo, verdadeira, com meu filho Gabriel, de 6, 7 anos. Lá nos Estados Unidos, ele queria muito um videogame, né? Toda criança quer um videogame, aquela coisa toda. Daí, eu falei para o Gabriel, Gabriel, vamos fazer o seguinte: quando a gente voltar para o Brasil, meses antes eu vou lá e compro o videogame para você. Só que tem um negócio: eu vou comprar um cofrinho para você e nós vamos depositar as moedinhas, os trocos que a gente for dar para você, né? Tinha tio, tia, vô e vó aqui que não tinha como mandar o brinquedo, mandava um dinheiro para ele recebia todo feliz, já colocava no cofrinho dele. E todos os domingos, eu e a Ana sempre, né, depositávamos um envelope para ele dar o dízimo na igreja. Nem aqui na igreja, temos culto com o Ministério Infantil, que tem o horário do dízimo para as crianças. E você que é pai e mãe, você tem que fazer isso desde pequeno. Ensina a criança no caminho que deve andar. Desde pequeno você tem que fazer isso. Tem que ensinar desde já a ser dizimista e ofertante. E a gente fazia isso todo domingo, sem problemas. Até que cheguei num determinado dia e falei para a Ana: olha, eu acho que está na hora da gente, né, dar um passo maior. Vamos pedir para o Gabriel retirar do cofrinho dele o dízimo dele. Gente, vocês não imaginam a dificuldade que foi isso. Onde que eu fui dar essa ideia? O menininho falou: mas do meu cofrinho, das minhas moedinhas. Ele não sabia nem quanto tinha, ele pegava, que era pesado, moeda, né? Ele achava aquilo lá coisa de outro mundo. Nossa, olha quanto eu tinha. Estava quase, né? Todo dia ele perguntava para a gente contar as moedas, para ver quanto faltava para comprar o videogame. Eu não aguentava mais contar aquelas moedas. Imagina só, moeda. Mas tá bom.
E foi, né? E ele, com muito custo, ele entendeu e pegou lá as moedinhas e colocou no envelope e entregou o dízimo dele. Eu falei, começa assim. E é assim que começa a gente também com o coração grato. O dizimista e o ofertante começa como na pré-escola. Começa dando moedinha. Depois ele vai para o fundamental, ele começa a experimentar da graça do Senhor, da fidelidade do Senhor. Ele vai para a universidade, começa a ser ofertante e dizimista fiel. Ele vai para um mestrado, doutorado, um PhD. Pessoas que creem no nome do Senhor. E depositam tudo que tem, se for preciso, no altar. Porque sabem que tudo que eles têm não é deles, é do Senhor Deus. Mas no outro domingo, Gabriel já tinha aprendido isso. Eu esperava que ele fosse pegar as moedas. E ele foi no cofrinho que não precisava quebrar, né? Porque as pessoas pensam, era um cofrinho de rosquear. Ele pegou uma nota bem grande. E ele veio todo feliz para o meu lado. Papai, olha o que eu vou dar de dízimo hoje. Eu confesso que eu falei, Gabriel, você tem certeza disso? Vamos conversar, filho, não é bem isso que eu quis dizer. Né? Calma, vamos negociar aqui e tal. Olha, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus não deixou que eu expressasse isso, mas que eu pensei. Que eu pensei, no meu coração eu meditei sobre aquilo e me segurei, o Espírito Santo me segurou, e eu respirei 3, 4 vezes, contei até 10, né, 10, 20 carneirinhos, e falei, não, Gabriel, parabéns, vamos colocar no seu envelope e vamos entregar o dízimo que Deus colocou no seu coração. Naquele momento, eu vi que o coração do Gabriel era mais grato do que o meu. Naquele momento eu vi que eu não estava ensinando o Gabriel, mas Deus estava me ensinando através daquela criança a ser despreendido pelas coisas. Ele entendeu plenamente que ele ia demorar um pouquinho mais para ganhar o videogame, quando ele deu aquela nota. Eu expliquei para ele. Ele falou, não tem problema, papai, um dia eu vou ganhar isso. E é esse o coração que nós temos que ter. A Bíblia fala que a gente tem que ser que nem uma criança. É uma criança pura que entende, que não é prendida a essas coisas. É o primeiro item que o dinheiro nos aprisiona, é a ingratidão. Depois da ingratidão, vem a necessidade. A necessidade fala o seguinte, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sem mesmo precisar. Você já comprou alguma coisa sem precisar? Quem aqui já? Fala a verdade, levanta sua mão. Você comprou, falou, meu Deus, o que eu fui fazer, gente? Trouxe esse negócio aqui, né? Você é homem e comprou aquela churrasqueira, né? Portátil. Mandou construir uma churrasqueira na tua casa. Falou, agora vai ter churrasco todo final de semana aqui. Virou floreira, né, para sua esposa. Sua esposa não tinha o que fazer, colocou um monte de flor lá para ver se enfeita o negócio. Que não rola um carvão lá na sua casa. E aquelas mulheres, então? Eu costumo chamar que é a mulher centopeia, meu. Tem 100, 200 pares de sapato. Gente do céu, vai usar quantos tudo uma vez? Parece uma centopeia. Tem um monte de par de sapato que não usa. Esse aqui eu usei, né, no batizado de fulano. Esse aqui no casamento de ciclano. Não posso repetir nenhum. Que absurdo se eu repetir um sapato. Agora eu cutuquei na ferida das mulheres. A mulher gosta de um sapato que é misericórdia. Mas você acaba comprando coisas sem a necessidade. Porque a pressão da sociedade, né, do comércio, da televisão, te faz comprar coisas que você não tem necessidade. Depois da necessidade vem o descontentamento. Porque depois que você compra, pensando que aquilo vai te trazer satisfação e felicidade, você cai na mesma insatisfação e no descontentamento. Fala, puxa vida, eu comprei isso, aquilo, minha vida não mudou. Continuo o mesmo, não mudou nada. Continuo precisando de alguma coisa. E para fechar o ciclo, depois do descontentamento todo que vem diagnosticar o meu problema, vem a inveja. Você é ingrato, você compra coisas que você não precisa, você vê que aquilo não resolve o teu problema, e daí você começa a invejar os outros. Você começa a invejar o que as pessoas têm, o que as pessoas possuem, materialmente, às vezes a vida da pessoa, e o ciclo se fecha. Ingratidão, necessidade, descontentamento, inveja, ingratidão, necessidade. E nós estamos escravizados por esse ciclo do dinheiro, ciclo do consumismo. Eu tive a oportunidade de ler um livro chama Desiring the Kingdom, que seria a melhor tradução, ansiando ou desejando o reino. Seria desejando o reino de Deus. E esse autor norte-americano, teólogo, ele desenha a seguinte imagem para mim e para você. Eu vou colocar aqui no telão. Ela parece muito complicada, mas na verdade é coisa do dia a dia. Ele só expressou numa imagem o que acontece conosco no dia a dia. Todo coração tem uma intenção para um alvo. Vou explicar para você essa imagem. O nosso alvo é glorificar a Deus, amém? Quantos aqui estão para glorificar a Deus?
Aleluia. Nosso alvo é para a glória de Deus. Ou seja, o meu coração tem que ter uma intenção a fazer isso. E como é que o meu coração é treinado? Como é que o meu coração cria esse hábito de perseguir, de persistir em glorificar a Deus? Alguma coisa me ensina, alguma coisa tem que me seduzir, alguma pedagogia tem que alcançar meu coração. Por exemplo, a igreja te encoraja a amar o próximo. A igreja te encoraja a orar. A igreja te encoraja a se relacionar com as pessoas. Porque numa célula ou numa igreja, numa comunidade como essa, você tem pessoas para serem ajudadas e pessoas para te ajudarem. Isso que é a maravilha da família de Cristo. Quando você vai numa célula, você pode ajudar alguém, você vai ser ajudado. Essa é a comunhão. A igreja prega a palavra e te fala, você precisa ler a palavra de Deus, ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar o seu coração. A igreja quer atingir a cidade, a igreja te encoraja, a igreja ensina o teu coração a criar hábitos que vão gerar uma intenção para você glorificar a Deus. Outro exemplo, pai e mãe aqui que tem filhos, você precisa criar seu filho não com uma mudança comportamental, mas você precisa atingir o coração do seu filho. Mudança comportamental vai resolver ali, durante 2, 3 dias, quem sabe uma semana, seu filho não vai fazer mais aquilo que você não queria que ele fizesse. Quem sabe você tem que dar umas palmadinhas nele, para ele aprender isso. Mas depois de 2, 3 semanas, quando você não estiver mais vendo, o que vai acontecer? Ele vai voltar a fazer aquilo novamente. Porque o pai e a mãe não treinou o coração. Aqui tem um curso maravilhoso que o Ministério Família dá, que é Educando Filhos à Maneira de Deus. Lá você vai aprender sobre isso aí. Como treinar o coração do seu filho. Sabe por quê? Porque hoje você está presente, amanhã você não vai estar com ele. Como é que ele vai levar uma vida sem os pais do lado? Porque ele foi treinado, seu coração foi treinado. Como é que você vai treinar seu filho para falar não às drogas? Olha, filho, fale não às drogas. Pode ser que funcione. Mas as drogas não são assim, toma droga aí, cara. É assim, é um ambiente onde o seu filho pode estar inserido. É a sociabilidade que aquilo pode trazer. É a artimanha do inimigo que vem por trás daquilo tudo. É uma garota, é um garoto que ele está interessado. Como é que você vai fazer uma mudança somente comportamental se a gente não consegue entender todas as situações da vida e a gente não consegue modelar todas as situações da vida para os nossos filhos? Você precisa treinar o coração. Agora, tá bom, pastor, eu entendi a igreja, entendi a questão dos filhos, mas o que você quer falar com o mundo, com o dinheiro? Eu vou dar um exemplo. O shopping center. E eu já vou começar dando esse exemplo pedindo perdão, porque hoje de manhã eu falei sobre o shopping center, quebra a língua, né? E adivinha onde eu fui almoçar? No shopping center. Adivinha o que o meu filho pediu? Um McDonald's. Mas tudo bem, vamos lá. Eu não estou condenando o shopping center, e tem pessoas aqui que têm lojas no shopping center, eu estou usando só ele como exemplo, que acontece na nossa própria cultura. E eu e você precisamos estar alertas para isso. O shopping tenta te ensinar, te seduzir o seu coração a comprar mais, a mostrar que você precisa, a criar uma necessidade que você não tem. Para quê? Para que você entre naquele ciclo vicioso e compre. Quando você entra no shopping, seu olho estala, aquelas vitrines maravilhosas. Não é verdade? O preço está bem pequenininho, mas a vitrine está reluzente. Você vê os comerciais, as pessoas bem vestidas, alegres, né? Pulando, com um monte de sacola na mão. Você passa por algumas lojas que você sente o cheiro da mercadoria, né? Gente, não é nem comida, mas você sente o cheiro da roupa, rapaz. O que é isso? Cheio de perfume, ar-condicionado com perfume, não sei o quê, né? É isso, ele tenta seduzir o seu coração para gerar uma intenção que consuma. Não há nada errado em você consumir e em ir no shopping como eu fui hoje. A questão é, até onde eu e você caímos na cilada do dinheiro, do amor ao dinheiro, de ter coisas que muitas vezes a gente nem necessita. Tem 3 enganos, que eu falo, os enganos do consumismo. O primeiro é o seguinte: algo está me faltando, logo eu compro. Quando você assiste um comercial de televisão, você deve falar, algo está me faltando, porque esse pessoal comprando, feliz da vida aí, eu preciso de alguma coisa. Então você vai lá e compra. Segundo,
Eu compro para os outros. Eu compro para mostrar para os outros. Existe uma frase, não sei se você conseguir lembrar, mas eu compro coisas com dinheiro que eu não tenho para impressionar pessoas que eu não conheço, né? Acho que até no curso do Crown que está essa frase. Eu compro coisas com dinheiro que eu não tenho para impressionar pessoas que eu não conheço. É mais ou menos isso. Eu compro, não é nem para mim, é para os outros. Mulheres, cá entre nós, hein? Não vou falar nada, deixa para lá. Deixa para lá. Terceiro, compro, logo existo. Não tenho penso, logo existo. Tem pessoas que precisam comprar para entender a existência da vida. Está triste, está amargurada. Eu vou passear no shopping. Não deu nada certo hoje. Onde nós vamos, amor? Vamos no shopping. Ver vitrine. Encontrar a felicidade. Quem sabe a gente não compra uma por lá. Compro, logo existo. Sabe por causa o que acontece com isso tudo? Nós acabamos tratando coisas como se elas fossem Deus. E Deus como se fosse uma coisa. Às vezes parece engraçado, mas isso acontece com todo mundo. Todos nós. O que eu disse não é uma decisão de um dia, é uma decisão de todos os dias da vida. Todos os dias da vida eu preciso balancear isso no meu coração. Até onde eu tenho amado tanto dinheiro que isso tem deformado a minha vida. Quando eu falo minha vida, minhas relações com as pessoas, minha relação com Deus. Abra sua Bíblia comigo. 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 6. Do versículo 6 ao versículo 10. 1 Timóteo. Capítulo 6. Versículo 6 e o versículo 10. Apesar de eu colocar os versículos aqui na televisão, eu não quero que você perca o hábito de trazer a sua Bíblia, amém? Nós precisamos ser obreiros que manejam bem a palavra do Senhor. Então abra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 10. Você que não tem a Bíblia, você vai acompanhar aqui comigo. A palavra do Senhor diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-vos, estejamos com isso satisfeitos. Para um pouquinho aqui, olha para mim. Paulo, ele teve como companheiro Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Por 2 viagens missionárias, Timóteo esteve presente. E Paulo estava discipulando esse jovem pastor chamado Timóteo. E após plantar algumas igrejas, Paulo continuou esse discipulado, essa orientação, esse suporte a Timóteo através de cartas. E isso que nós estamos lendo é um trecho da primeira carta de Paulo a Timóteo. E Paulo trata justamente sobre essa questão do dinheiro. Na igreja onde Timóteo estava, havia pessoas fazendo caridade, pensando em lucrar. Mas como, pastor, que isso é possível? Fazer caridade pensando em lucrar? É simples. Quer ver? Você com certeza deve ter ouvido nos jornais, revistas, e ouve-se todos os dias, esportistas, né, que são milionários, bilionários, artistas de televisão, cinema, que têm uma missão filantrópica, né, que doam dinheiro, parte da sua fortuna, para manter instituições de caridade e tal. Não estou julgando todo mundo, claro, existem pessoas sérias que fazem isso. Mas existem duas questões. Primeiro, que é fácil dar o que se sobra. Não é verdade? É muito fácil dar o que se sobra. Segundo, que por trás de muitas dessas pessoas existe uma intenção de ser visto pela mídia. Porque quando você é visto pela mídia, você é tido como o bom moço ou a boa moça. Quando você é visto pela mídia, as suas ações crescem. E aquele dinheiro que foi doado, na verdade, vai voltar em dobro de outra forma. Então, aqui também estava acontecendo isso. Pessoas que faziam caridade para serem vistas, para ter lucro de alguma forma, às vezes não lucro financeiro, mas esperando algo em troca. A Bíblia fala que a mão que dá, né, a outra não pode nem olhar, nem ver o que a mão está dando. Ele continua: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Paulo está falando: Timóteo, há pessoas na sua igreja que estão com problema de identidade. Eles não sabem quem eles são, a quem eles servem. Pessoas que acham que vão levar alguma coisa para a vida eterna. Pessoas que leram lá o texto, né? Jesus está construindo uma morada. Peraí, eu vou levar um dinheirinho para colocar uma banheira de hidromassagem.
Está pensando que está levando dinheiro para contribuir na construção. Querido, nós não entramos com nada. A palavra do Senhor diz, nós viemos sem nada e vamos voltar com nada. Aquela famosa história, caixão não tem gaveta, não tem gaveta, não tem. Você também não viu nenhum cortejo, né? Indo para o seminário, levando lá o carro forte atrás. Já viu o carro forte com o dinheiro do defunto? Não, você não vai ver. Porque o dinheiro vai estar, né? O pessoal vai estar, da família vai estar querendo o dinheiro dele. Pessoas que amam o dinheiro têm problema com a identidade. Quem eu sou, o que eu tenho, de quem é, a quem pertence. Querido, se você é cristão e tem esse entendimento, tudo que está nas tuas mãos é para a glória de Deus. Não é meu nem seu. Deus te deu para você ser mordomo, para você cuidar disso, para ser bênção na sua vida, na sua família e na vida das pessoas que necessitam, que estão ao seu redor. E eu louvo a Deus por isso que está acontecendo, é tão pouco, mas está acontecendo. É muito pouco perto do que essa igreja pode dar. É muito pouco, querido. Glória a Deus por isso. Não quero tirar o mérito de ninguém aqui, mas nós precisamos fazer mais. Se todo mundo pensar com a mesma cabeça, se dispor a falar, não, eu posso fazer um pouco mais, eu posso ajudar um pouco mais, porque eu não trouxe nada para esse mundo, não vou levar nada dele. E ele continua, por isso tendo que comer e com que vestimos, sejamos com isso satisfeitos. Coração grato é satisfeito, é satisfeito. O dinheiro não nos satisfaz. Não é à toa que existem muitos milionários se suicidando, pessoas que têm tudo, muito mais do que eu e você podemos imaginar, dando tiro em cabeça. Por quê? Porque estão buscando no dinheiro, nas coisas que o dinheiro pode adquirir, satisfação. Isso eles nunca vão encontrar. Próximo versículo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. O que Paulo está falando? Paulo está falando para Timóteo o seguinte: o problema de amar o dinheiro é um problema do nosso mundo caído e pecaminoso. Ou seja, é um problema que eu e você vamos enfrentar. Essas 4 paredes não evitam que os problemas do mundo entrem no nosso coração, evitam? Não. Porque nós, amanhã, na segunda-feira, onde vai estar a igreja do Senhor Jesus Cristo? Você vai estar no seu trabalho, você vai estar na sua empresa, vai estar na sua casa, na sua universidade, no seu colégio. Nós estamos suscetíveis a isso. Nós temos uma vida. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, desejos descontrolados e nocivos. Quantas pessoas estão profundamente endividadas no seu cartão de crédito, no vermelho há muito tempo, porque querem ter, invejam outras pessoas, estão sempre descontentes, não têm controle financeiro sobre a sua vida, caem em ciladas, desejos descontrolados e nocivos. Versículo 10, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A conclusão que a gente chega aqui, que Paulo declara, é que o dinheiro não é o problema. O dinheiro não é o problema, mas o amor a ele o é. O amor a ele o é. Não importa se você é cristão ou não, se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, todos nós estamos sujeitos a amar o dinheiro, a fazer dele o nosso Deus, a fazer dele o nosso objetivo, o nosso alvo, em vez de ser a glória de Deus. Em vez de ser a glória de Deus. E eu não estou falando aqui que você precisa ter uma estratégia financeira, colocar suas contas em dia. Não estou falando disso, estou falando de você chegar na sua casa e fazer um orçamento, né? Esposa, senta aqui. Ó, nós ganhamos tanto, podemos gastar tanto, vamos reduzir, o pastor falou lá, não falei nada disso. O que eu estou falando é o seguinte, que essa batalha de amar o dinheiro ou não se trava no bolso, mas se trava no coração. É no coração que essa batalha se trava, querido. Pare de ser ingênuo e achar que é no bolso ou na sua carteira, não. Essa batalha de amar o dinheiro ou não, se trava no coração. É o nosso coração que tem que ser ensinado. A palavra do Senhor menciona uma história muito interessante. Quando um jovem, e a Bíblia fala que ele era rico, muito rico, dono de muitas propriedades, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo.
Nesse encontro diz que o jovem pediu: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: olha, você já segue os mandamentos? Ei, Jesus, desde a minha infância, isso aí está fácil. É isso se mencionou. Diz a Bíblia que Jesus ficou impressionado e falou: nossa, só te falta uma coisa, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, vem e segue-me. Jesus estava falando para ele: olha, esse problema de amor ao dinheiro não é ligado ao bolso, mas é ligado ao seu coração. Jesus estava tratando o coração daquele jovem, e Jesus trata o nosso coração. Diz o texto aqui que aquele jovem virou as costas para Jesus, e ele saiu muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Mas Jesus continua, vira para os seus discípulos e fala: quão dificilmente entrará um rico nos céus. Como é difícil um rico entrar nos céus. É como um camelo que passa pelo buraco de uma agulha. E aqueles, os discípulos, os apóstolos, ficaram assustados. Como assim, Jesus? Um camelo num buraco de uma agulha? Você já deve ter ouvido mensagem sobre esse texto, um camelo no buraco da agulha. Tenho certeza que você já ouviu uma ilustração seguinte. Haviam fortalezas na época e haviam passagens estreitas. E as pessoas costumavam andar de camelo com um monte de carga ao lado do camelo. E para passar por aquela passagem estreita e ser protegido dentro da fortaleza, dentro do castelo ali, a pessoa tinha que abandonar aqueles sacos de dinheiro, de ouro e prata, para passar seguro e entrar na fortaleza. Quantos aqui já ouviram essa ilustração? Uma mensagem? Várias pessoas. Porque deixa eu te falar, isso tudo é bobagem. 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 Se você ouviu falar isso, deleta do seu coração. Jesus quis dizer um camelo, e ele quis dizer o buraco de uma agulha. Só que Jesus não para aí. Jesus falou: o impossível dos homens. Um camelo no buraco de uma agulha. Impossível. Ele falou: o impossível dos homens é possível a Deus. Aleluia. É difícil, é impossível um pecador entrar nos céus se não for pela graça de Jesus. É impossível um mentiroso entrar nos céus se não for pela graça do Senhor Jesus. É impossível um homossexual entrar no céu se não for pela graça do Senhor Jesus. É impossível para mim e para você entrar nos céus se não for a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo realmente nos satisfaz. Não o amor ao dinheiro, mas a graça de Jesus Cristo. Ela nos completa, ela nos satisfaz. A graça de Jesus me faz amar o Rei ao invés de tentar ser rei. A graça me mostra o quão necessitado eu sou e o quanto suficiente Jesus é na minha vida. A graça me transporta a um reino muito mais maravilhoso do que o meu próprio reino. A graça me capacita a investir no que é eterno, em vez de nas coisas temporárias e efêmeras, as quais consumirão meu dinheiro e meu tempo. Mas será que graça, gratidão, contentamento, satisfação residem mesmo em nosso coração? A resposta para todos nós é: às vezes sim, às vezes não, mas a batalha continua. Haverá momentos em que seremos tentados a amar o dinheiro e esquecer Deus. Haverá momentos em que o que queremos será mais importante do que a glória que é devida a Deus. Vamos novamente gastar o que não temos para comprar o que não nos satisfaz. Mas a graça, a graça de Jesus, ela vai nos perdoar, ela vai nos capacitar novamente. A graça vai novamente nos lembrar quem somos e a quem pertencemos. E pela graça de Jesus, vamos dar mais um passo para vencermos as batalhas do coração e buscar o que realmente nos satisfaz: Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Pai. Obrigado porque a palavra do Senhor é tão rica, que fala de temas que são tão atuais para as nossas vidas, como é o amor ao dinheiro. Dá-nos, ó Pai, essa graça que vem dos céus, para lutarmos contra isso, para lutarmos contra uma sociedade, uma cultura, onde o ter é tão importante. O ter coisas, o ter dinheiro, o ter posses é tão valorizado. Mas, ó Pai, que possamos ter os nossos olhos naquele reino maior, o reino de Deus,
onde ter Cristo é o que mais vale nessa terra. Ó Pai, nos dá vitória sobre essas questões. Venha vencer essa batalha nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém.